Ao entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. E todo amor verdadeiro começa com um sim. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 13 ao 16. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho nos apresenta hoje uma palavra que, se acolhida com fé, sacode nossa vida cristã de qualquer zona de conforto ou mediocridade. Jesus nos diz com uma clareza luminosa: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele não diz sejam ou se tornem, mas sois a luz do mundo. Ou seja, essa identidade já nos foi dada no batismo. A questão é, estamos realmente vivendo como aquilo que somos? A palavra sal, na cultura bíblica, tem um duplo significado. Por um lado, o sal conserva, impede a corrupção. Por outro, dá sabor, ou seja, dá sentido. Um cristão é aquele que preserva o mundo da degradação moral e espiritual e, ao mesmo tempo, revela seu verdadeiro sabor, ou seja, seu significado mais profundo. A Santa Igreja, no Catecismo, nos diz que os leigos, em virtude do batismo e da confirmação, participam do mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo, desempenhando seu papel na santificação do mundo. Mas Jesus também nos chama não só de sal da terra, mas de luz do mundo. Em grego, phos tou kosmou. Aqui ele retoma uma das imagens mais potentes de sua própria identidade, pois ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. São João capítulo 8, versículo 12. Ora, se Cristo é a luz e nós somos luz do mundo, isso quer dizer que nossa luz não é própria, mas é reflexo dele. Como a lua que ilumina a noite com a luz do sol, assim o cristão deve irradiar Cristo nas trevas do mundo. Santo Hilário dizia que o cristão é uma transparência de Cristo. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, há um risco real que o Evangelho denuncia. Se o sal perder seu sabor, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. O texto grego usa moranté, do verbo morainó, que literalmente significa tornar-se tolo ou insípido. Não é apenas a perda de sabor físico, mas a perda de sentido espiritual. Quer dizer, um cristão que não vive com coerência sua fé se torna teologicamente irrelevante e até mesmo danoso. De fato, a incoerência cristã, se nós falamos de coerência, a incoerência cristã, ela escandaliza, ela desfigura o rosto da igreja e sufoca o anúncio do Evangelho. A tradição patrística, os padres da igreja, sempre insistiram nisso. São João Crisóstomo, comentando esse trecho do Evangelho de hoje, ele diz: não basta não ser mal, é preciso também ser luz, e não se acende uma luz para escondê-la. O bem que é feito em segredo deve ser humilde, mas não oculto. O problema não é ser visto, mas querer ser visto para si. Meus irmãos e minhas irmãs, a diferença está entre o bem sedutor, que atrai para o ego, e o bem indicativo, que aponta para Deus. Por isso Jesus completa: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. O verbo grego lampsato significa brilhar, é um imperativo, não é uma sugestão. Nossa fé deve ser visível no mundo, não como espetáculo, mas como testemunho, e esse testemunho passa por nossas boas obras, ou seja, obras belas, não apenas eficazes. A beleza na tradição cristã é inseparável da verdade do bem. Santo Tomás de Aquino dizia que o bem verdadeiro
é também belo porque participa do próprio ser de Deus. Um cristão, portanto, é chamado a fermentar o mundo como fermento na massa. A fé jamais pode ser vivida à margem da história, como um adorno ou uma espiritualidade intimista. Se o cristão não transforma os ambientes onde está a família, a escola, a política, a arte, a ciência, então ele não é sal, não é luz, e podemos afirmar que ele não crê mal, mas não crê verdadeiramente em Jesus Cristo. A visibilidade do amor, nós poderíamos dizer que não é uma vaidade, é uma vocação. O amor que se esconde completamente nega a sua própria natureza. Porque o verdadeiro amor sempre transborda. A caridade verdadeira, ainda que deseje se ocultar, ela se revela por si mesma nas obras. Meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de nós nos perguntarmos: onde eu tenho sido sal? Onde eu tenho iluminado com a luz de Cristo? E se não o tenho feito, por quê? Por medo, por cansaço, por conformismo? Não fomos feitos para viver como objetos decorativos no mundo, mas para deixar marca, para dar sabor. Nós fomos feitos para indicar o céu. Para isso é preciso coragem, oração e também humildade. Pois nossa luz não é nossa, é Cristo em nós. Portanto, assumamos a nossa vocação de ser luz e sal no mundo. Que a nossa vida seja um sim aos desejos de Deus e deixemos que esse sim penetre o nosso coração. Aprendamos a dizer sim com a nossa vida, sim à vocação, sim ao irmão que sofre, sim à cruz, sim ao amor, e que cada não necessário brote de um sim mais profundo à verdade. E que o nosso amém ao Senhor não seja um murmúrio habitual, mas o grito silencioso de quem encontrou sentido, de quem se entregou, de quem se sabe amado. Como nos diz São João da Cruz, nos seus escritos, no entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. E todo amor verdadeiro começa com um sim. Terminemos com as palavras de São João Paulo II. Não tenhais medo de ser santos. A santidade não tira nada, mas dá tudo. Foi o que nós ouvimos na homilia da missa de canonização. Sejamos então sal, com sabor, luz que indica e amor que revela o invisível. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Uma santa terça-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.